Olá, começando mais um episódio podcast do Bors. É um prazer receber você aqui e nós estamos aqui com um convidado que já já eu vou apresentar ele. Lembrando que esse podcast é para o mundo empreendedor. Você que é empresário, você que é empreendedor, nós sempre trazemos cases de sucesso, pessoas que têm relevância realmente nos seus negócios e também nas suas vidas, onde a gente fala um pouquinho de cada coisa para que você possa se conectar e receber realmente algo que pode mudar a sua vida. Nós estamos hoje com o Alisson, ele que é um empresário, diretor comercial de duas empresas, mas eu quero que ele mesmo faça as suas honras de se apresentar. Seja bem-vindo, Alisson Aragão. Alisson, boa noite. É um prazer estar aqui com você hoje e falar um pouco da minha história. Eu sou um jovem sonhador, vamos dizer assim, Isso aí. que está arriscando no mundo dos empresários, dos grandes tubarões. Atualmente eu tenho uma empresa de climatização, a gente trabalha com toda a parte de engenharia de climatização e que recentemente nós fizemos a aquisição de uma hamburgueria e estamos aí lutando pelo sucesso, vamos dizer assim. E você que quer se conectar com o Alisson, um empresário que está à frente de duas empresas, eu quero te convidar a seguir ele no Instagram. Alisson, aonde te encontrar no Instagram? @Alisson JR Aragão. E tem a outra empresa também, que é a Aragão Engenharia de Climatização e Labrasa Burger. Então, é um empresário que está à frente de duas empresas e hoje nós vamos começar só que por etapas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Aragão, que trabalha com a especialidade em climatização, ou seja, empresas de ar-condicionado, que trabalha aí todo um processo que ele traz aqui, principalmente de eficiência de energia. Você vai entender um pouquinho. Alisson, como surgiu essa veia empreendedora para a climatização? Vamos conversar assim, eu iniciei com 15 anos de idade na área de climatização, no interior, eu morava em Itapurá, onde eu agradeço imensamente o José, um português que me acordou várias vezes para eu ir trabalhar, porque eu era um cara muito preguiçoso, e ele batia lá na porta de casa, me buscava, porque eu não ia para a empresa. E daí surgiu, com o tempo veio surgindo a paixão pela climatização. Eu vi muita vantagem nessa área devido ao nosso clima aqui. Lembrando você que nós estamos em Cuiabá, Mato Grosso, uma cidade quente por natureza e assim, a temperatura só diminui, sabe quando? Quando chega o inverno, que é 2 dias, porque aqui começa com 35, para nos 48 e às vezes cai para 36. Então assim, é quente, calor e mormaço. Cuiabá é assim e o ar-condicionado, né, na verdade em Cuiabá não é luxo, é uma necessidade. E realmente o seu negócio tem tudo a ver com a nossa necessidade, né? Porque assim, você vai em algumas cidades do Brasil, você vê que tem pessoas, um exemplo, a galera do Sul, não tem nem um lugar para colocar ar-condicionado nas suas residências, pelo clima, né? Um clima mais ameno. E Cuiabá, todas as residências, independente do poder aquisitivo, ela já vem preparada para o ar-condicionado. Mas voltando aí, porque você às vezes está entendendo, mas como ele tem ar-condicionado, um lugar diferente. Cuiabá precisa, tanto no carro, os ônibus têm, então assim, é uma necessidade. É uma extrema necessidade, conforto, né? Se você não tem um conforto térmico ideal, até mesmo o seu dia se torna mais cansativo, porque você chega em casa, você vai dormir, vai descansar, e você não tem uma temperatura ideal, você acorda no outro dia mais cansado ainda. Eu estou ouvindo um barulho de café, é isso mesmo? Tá saindo um café aqui? Tá saindo um cafezinho da hora ali. Olha só, esse podcast está ficando cada vez melhor e se prepare que você vai ver o final desse podcast. Fica até o final que você vai entender um pouquinho do sabor que esse podcast tem hoje. Tô olhando pro cafezinho ali, tá me dando uma vontade do café, mas vamos voltar para a parte de climatização, de como eu iniciei. Com o passar do tempo, eu percebi que a cidade onde eu morava não tinha um porte de crescimento suficiente. Uhum. Então eu acabei mudando para Sinop, onde eu continuei trabalhando com climatização e iniciei um período de viagens.
Então, eu trabalhei Olha aqui. o café chegando, essa produção tá demais, hein? Olha o cafezinho aqui. Abraço a todas essas pessoas aqui do podcast e um grande abraço para você de Sinop. Eu fiz um treinamento de alta performance empresarial em Sinop e vai fazer um ano, foi em abril do ano passado. Pensa numa cidade bonita, onde você vê os empresários ali, uma cidade pequena, mas com a veia empreendedora muito alta. Isso. Aí, com o passar do tempo, eu fui me destacando em algumas partes da área de climatização e fui selecionando a área que eu queria atuar. Hoje, quando a gente fala de climatização e refrigeração, a gente abrange um leque muito grande. Sim. Desde a energia solar, desde a linha branca, que a gente fala a linha comercial branca, que são geladeiras, freezer, máquinas de lavar, e aí até a parte de climatização em si, que são os equipamentos de ar-condicionado. Uhum. Aí eu iniciei um período de viagens, então eu trabalhei cerca de 4 a 5 anos viajando, viajei o Brasil inteiro, com cerca de um pouco mais de 3.000 equipamentos de ar-condicionado instalados nessas viagens. Uhum. E com isso chegou um momento... Desculpa, mas agora eu vou tomar o meu também. Aonde eu percebi que eu precisava carregar o meu nome e não carregar o nome de outras empresas. Aí, com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de eu abrir a minha própria empresa, onde eu comecei a trabalhar como terceirizado de uma empresa maior, e daí em diante eu não parei mais. E isso, em experiência, desde o início até hoje, está em quanto tempo já? Até hoje já tem 15 anos que eu trabalho com climatização. Profissional há 15 anos, com expertise aí. E sempre assim, né, Alisson? O empresário, o empreendedor, mesmo que ele não entenda, mas ele precisa realmente ser um expert. Então, aprender do negócio, porque às vezes você monta uma empresa pelo resultado. Vários entram, isso aqui dá dinheiro. Só que se você não entender do seu negócio, infelizmente você fica refém de pessoas que não vão tocar a empresa como você toca. Porque são raras aquelas pessoas que entendem a necessidade do cliente, a necessidade da empresa e, principalmente, vive o processo. Porque hoje é difícil, mas é uma grande realidade. As pessoas estão atrás só do resultado. O resultado vai chegar, mas se você focar só no resultado, infelizmente você vai ter problema no processo. Porque o resultado é consequência de um bom trabalho, né? Um bom atendimento, né? Igual você falou aqui, mas tem algumas coisas aqui que eu anotei, a gente começou uma pré-conversa antes, né, nos bastidores. Como é que funciona a climatização no imóvel de alto padrão? Hoje a climatização no imóvel de alto padrão ela vem crescendo, vem numa crescente gigantesca, principalmente aqui em Cuiabá, onde a climatização é fundamental. Sim. Então as pessoas estão investindo valores, agregando valores muito alto pelo conforto, pela qualidade e pela eficiência energética. Porque hoje a gente, levando em consideração, hoje nós temos a energia mais cara do Brasil. Sim. Então, hoje as pessoas começaram a buscar isso. Por ser uma necessidade, então as pessoas começaram a implantar isso nos seus projetos. Então, hoje a gente trabalha com a parte de residência de alto padrão, a gente trabalha desde o início da obra, desde a parte de projeção da casa do cliente, da residência do cliente ou do imóvel do cliente, seja residencial ou comercial. A gente entra desde o início acompanhando toda a obra para que o cliente consiga ter uma eficiência energética, ter um baixo consumo e um custo médio, vamos dizer assim, um custo-benefício bom. Sim. Porque também não adianta você investir muito dinheiro de forma errada. Então, não adianta você falar assim, eu vou comprar um equipamento de ar-condicionado, mas só que você também não sabe a sua necessidade. Sim. Então, você pode comprar um equipamento muito maior e ter um consumo de energia maior, como você pode comprar um equipamento menor, não atender a sua necessidade e você ter um consumo de energia elevado da mesma forma. E eu vejo já, Alisson, o seguinte, as empresas elas estão adotando a forma consultiva de se vender, né? Então, eu, como estou no mercado de consultoria, então, assim, eu sempre vivi esse processo, né? De primeiro entender a necessidade do cliente, entender o potencial do meu cliente, o que ele quer investir, o resultado que ele quer,
para me sugerir algo que realmente dê resultado e resolva a necessidade. Que eu acredito que é o que você está falando, né? De fazer uma consultoria dentro do que ele precisa, do que ele busca, e aí sim oferecer algo que dê resultado. Porque assim, muitas empresas que só vendem um produto não fazem esse serviço. Não faz. E a gente coloca uma ênfase muito grande quando vai para o alto padrão, porque hoje 80% das pessoas que constroem em alto padrão, por mais que seja a residência dele, ele está construindo para ele tem 20% de possibilidade de venda dessa residência. Sim. E todo esse processo agrega valor na hora da venda, porque ele pode mostrar que aquilo foi projetado, que aquilo foi feito de forma correta, e sem contar que você fazendo isso, você aumenta muito a vida útil do equipamento. Sim. Então, você acaba prolongando a vida útil do equipamento e trazendo mais resultado. Então, a parte de projeto, de infraestrutura, todo esse acompanhamento, dependendo do valor investido, ele chega a dobrar. Sim. Então, vamos supor, você fez um investimento hoje de alto padrão, uma média de R$220 mil hoje que eles investem em climatização. Então, na hora do valor venal da casa, esse valor ele é dobrado. Então, ele agrega, se ele investiu 220 mil, ele vai estar agregando em torno de R$400 mil na hora da venda da casa. E você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com um especialista em uma das empresas, nós estamos falando agora da Aragão Ar-Condicionado, onde ele vem falando de case de sucesso, um modo que ele trabalha. Então, você que está nessa área, escuta o que o Alisson tem para te falar, porque ele está te dando uma aula aqui de cases que você pode também trazer para o seu negócio, para a sua empresa, ou até mesmo para os atendimentos que você faz. Onde ele fala de alto padrão, né? Seria as casas de luxo, onde realmente o cliente investe muito mais e às vezes não consegue o resultado porque falta uma consultoria, um acompanhamento técnico, né? Isso. E assim, Adson, às vezes nem tudo que está envolvido no projeto você tem, mas você tem parceiros que fazem isso. Né? Tenho parceiros. Hoje, toda a parte de projeto, devido ao tempo, a gente tem que... Uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender quando a gente vai empreender, quando a gente vai se tornar empresário, é a otimização de tempo. Sim. Porque o tempo é o que dá dinheiro. Certo. Então, para mim, hoje, é muito mais rentável alguns trabalhos a terceirizar. Parte de projeto, parte de consultoria. Eu estou presente, eu acompanho todo o processo, mas eu tenho hoje pessoas parceiras que fazem esse projeto e faz todo esse levantamento. Então, quando a gente vai para a parte de consultoria e projeto, eu consigo te dizer o valor real que você vai gastar com o seu equipamento sem desperdício. Porque a gente, através do projeto, a gente consegue ter todos os parâmetros. Então, a gente tem o equipamento correto, o material correto, a quantidade de material correta e não tem perda. Você não tem a perda desse material, que é o que acontece em muitas obras. Hoje nós temos um problema na construção civil, que é assim, nós demoramos 6 meses para projetar e 3 anos para construir. E nós temos uma perda gigantesca nesse meio período. Se você pegar alguns outros países, você pega que nem o Japão eles têm 3 anos de projeção e 6 meses de construção. E uma construção totalmente eficiente. Sim. Então, quando você parte para o alto padrão, a maioria dos clientes, eles têm esse conhecimento e eles querem otimização de tempo. Porque muitas vezes é uma casa para venda, é uma casa de investimento alto, ele precisa girar esse dinheiro de forma rápida, então é uma construção que ela não pode ficar parada. Eu até conheço, falando em alto padrão, eu conheço pessoas, né, construtores, né, empresas que fazem a casa realmente para morar e acaba vendendo, porque ele faz de acordo com o gosto dele, ou seja, não fica buscando o mais barato, né, mas trazendo acessórios, trazendo, digamos assim, até mesmo investimento que valoriza, mas também tem um resultado, né? Sim, hoje o mundo do alto padrão foi o que eu escolhi. Sim. Eu escolhi isso para mim como uma forma, o nicho que eu escolhi, que eu estou atuando, que é o alto padrão, devido à questão, justamente a questão de custo.
Então, é muito maior o custo de instalação. Então, assim, para os técnicos que provavelmente vão assistir, vão ver isso, quem está começando agora, hoje uma instalação na rua custa em torno de R$450, R$500. Uma instalação de ar-condicionado convencional. Certo. Hoje, quando a gente vai para o mundo do alto padrão, hoje eu instalo um equipamento fazendo a divisão da residência do cliente. Hoje eu instalo um equipamento onde o custo de mão de obra desse equipamento pode chegar a R$5.000. Não, eu estou tendo 100 vezes mais, 10 vezes mais do que uma instalação convencional. E são atendimentos diferenciados também, atendimentos onde você realmente empenha na consultoria, no atendimento do cliente, você não fica preocupado em pegar outro serviço depois, porque você faz realmente com calma, buscando ter os resultados e até mesmo atender o cliente. Porque hoje o cliente, te cortando um pouquinho, Alisson, o cliente hoje ele quer entender o processo. Mesmo que ele não venda, mas ele quer saber. Então é algo que você faz, né? Isso. De trazer uma explicação, o porquê de algumas coisas, né? O como está sendo usado. E eu vejo também, Alisson, muitas empresas construindo casas e já entregando climatizadas. Sim. Para vender. Isso. Então, assim, ele já monta essa estrutura, eu acredito que ele deve chamar você como empresário na área, já fazer esse projeto e ele já entrega essa casa com a climatização perfeita. Por quê? De repente, você vai mudar para uma casa. Você colocar uma mesa, alguns acessórios, é normal, mas montar uma estrutura é algo que ninguém quer, porque o ar-condicionado, além de você escolher ele, você vai ter que esperar a instalação e tudo mais. Quando você quer uma casa perfeita, pronta, você já fala assim, não, só falta levar minhas roupas. É o que o pessoal está vendendo hoje. É o que o alto padrão oferece. Já então, trazer, assim, tipo assim, os acessórios que é necessário, você vem só com eletrodoméstico, alguns e basicamente roupa, porque estruturalmente está tudo pronto. Tá tudo pronto, que é o famoso porteira fechada, né? Sim. Então, quem procura casas nesse valor não quer ter incômodo nenhum. Sim. Então, ele quer... Às vezes ele tá morando num apartamento, ele quer sair do apartamento, pegar as roupas dele e levar lá pro... Mudou e pronto. É um sonho de qualquer um, né? Você que está nos acompanhando, né? De falar assim, eu comprei minha casa, o que eu vou levar? Só minhas roupas. E algumas, outras eu vou deixar para trás. O ideal seria levar tudo novo, né? Renovar tudo. Mas, você me falou de algo muito interessante também sobre a tecnologia VRF. Isso. Fala pra gente sobre isso. O VRF é basicamente o que está incorporado ao alto padrão. O VRF hoje ele tem a tradução em português para variação de fluido refrigerante. Então o que acontece? É uma condensadora única, que é a parte externa do equipamento. Então ele tem uma única condensadora ou às vezes mais, porque daí você pode modular dependendo da capacidade. Certo. Então, aí, às vezes, é uma ou duas condensadoras. Geralmente, para residência, ali é uma ou duas condensadoras. Onde ele atende um gama de até, vamos supor, um sistema de VRF, hoje ele atende até 48 evaporadoras num único sistema. Então, eu consigo modelos de evaporadoras diferentes, eu consigo uma eficiência maior, porque em vez de eu ter um equipamento em cada ambiente... onde eu vou ter uma capacidade muito grande de condensadoras, de equipamento, várias máquinas, onde você tem um aumento de custo de manutenção. Sim. Você tem várias máquinas, várias condensadoras, então você aumenta o custo e você reduz para uma única condensadora e vários evaporadores. Então, assim, você acaba tendo mais economia e mais eficiência. Só que o custo inicial é mais caro. É mais caro. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, isso se torna muito econômico, tanto para residência quanto para comércio. Recentemente eu fiz um estudo com uma cliente, onde ela ia colocar alguns equipamentos no comércio dela, e nós optamos e oferecemos para ela o sistema VRF. Para você entender a questão de economia, montei um gráfico para ela, onde o sistema VRF inicial ficaria 100 mil mais caro, mas ela zerava esse investimento em um ano no consumo de energia. Olha aí. Uma economia de cerca de R$ 8.300, R$ 8.900 por mês.
E você que não sabe, aqui em Cuiabá nós temos ar-condicionado no banheiro e na cozinha. Às vezes a gente não tem em todos os lugares, porque não tem, às vezes, estrutura, porque é um lugar muito quente, né? Então Cuiabá realmente ele tem essa necessidade, igual a gente falou, não é só luxo, mas é uma necessidade, porque nós tivemos uma onda de calor agora, né, Adson, final do ano. Chegou aí. a 44, 45 então, graus. Então, assim, foi intenso e várias empresas de ar-condicionado, como você, eu tenho certeza que abriu muito chamado. E a gente, aproveitando sobre isso, falar sobre a limpeza e a higienização, né? Isso, falar sobre... Não adianta você ter uma Ferrari se você não faz manutenção na sua Ferrari. Uhum. Então... Pode ser até um Uno, vamos dizer assim. Sim. Se você não faz a manutenção do seu equipamento, você não vai ter o resultado que você precisa. E ele perde várias coisas, né, Adson? Você perde na eficiência, você perde no consumo de energia, porque aumenta o consumo de energia. O desgaste também, isso. Né? O problema maior hoje existe muita crítica em cima do equipamento inverter. Uhum. O equipamento inverter não funciona, o equipamento inverter não traz economia de energia, o equipamento inverter é ruim. Não é que ele é ruim, é que nós não fomos educados de forma correta para usar ele. Uhum. Então, assim, não adianta você comprar um equipamento inverter e não fazer o uso correto dele. É a mesma coisa de você comprar um carro 1.0 e andar sempre com o acelerador no último. Ele não foi feito para andar em alta velocidade. Não. É um carro de menos rotação, menos potência, para ter a economia que ele tem. Isso. E eu costumo dizer que economia e eficiência, elas nunca estão atrelados. Então, não adianta você querer 100% disso que você não vai ter. Então, os equipamentos inverter, eles são mais econômicos, são mais eficientes em questão de consumo de energia, mas eles são menos eficientes na questão da troca de calor. Então, ele requer mais tempo. Ele demora um pouco mais. Então, se você pegar um equipamento inverter hoje e ligar ele, as 2 primeiras horas de funcionamento dele, ele vai funcionar igual um equipamento convencional. Então, ele vai funcionar em rotação máxima, que aí ele vai atingir a rotação máxima até atingir a temperatura. Certo. Quando ele atinge a temperatura, ele começa a diminuir a rotação, que aí é quando você tem economia. Estabiliza um pouco e começa o processo econômico. Aí é quando você começa a ter economia daquele equipamento. Aí você ele chegou em rotação mínima, você está em economia máxima de energia. Só que aí se você, vamos supor, você deita 11 horas da noite, 11 horas, 11h30, aí você liga seu ar-condicionado. Ele vai começar a refrigerar seu quarto 1h30, 2 horas da manhã. Aí quando ele começa a ter economia de energia. Eu não sei você, mas eu levanto em torno de 5h30, 6 horas da manhã. Então eu vou ter 3 horas ali de economia, eu já desliguei meu equipamento. Então, qual economia eu tô tendo? É quase zero. Aí as pessoas criticam o equipamento. Mas o problema maior é o uso incorreto. Você deitou lá, colocou seu ar-condicionado em 17. Ele vai funcionar a noite inteira em rotação máxima, o consumo de energia vai lá em... Não chega a 17, é impossível. É impossível. É impossível você chegar a 17 graus. Então, e aquela coisa, aquele velho hábito de você colocar o ar-condicionado na temperatura mais baixa que tem e se cobrir. Também é outro problema, né? Qual que é a necessidade de você se cobrir? Se você liga o ar-condicionado para você ter um conforto térmico e você gela tanto o seu quarto, o seu ambiente, a ponto de você se cobrir para te aquecer. Então, o ideal, 22 a 24 graus, você pode ligar. Se você vai deitar às 11, liga seu equipamento às 9. Liga seu equipamento às 8. Eu falo um negócio, a escassez, né, é algo que a gente fala muito em treinamento e até no ar-condicionado, né? A pessoa tem um ar-condicionado, mas ela só liga na hora de dormir. E se você já tem um inverter, por que não aproveitar o processo? Isso. E às vezes você fica economizando em algo que você vai ter mais resultado e acaba não usando. Isso, é a falta de conhecimento. Então, assim, o equipamento inverter ele foi feito, quanto mais você utiliza, mais econômico ele se torna. Por causa da faixa de variação que ele tem de temperatura. Então, ele consegue manter uma temperatura estabilizada com o menor consumo de energia. E colocando nessa tecla, eu estou iniciando um estudo, que logo mais eu vou estar publicando esse estudo,
onde a gente tem equipamentos no mercado hoje com a nossa tarifa aqui de Cuiabá, que isso eu estou fazendo um estudo aqui em Cuiabá, com essa tarifa de Cuiabá de energia, nós temos equipamentos de ar-condicionado que chega a consumir 13 centavos por hora. Olha aí. Então, chegou ao ponto de que não tem mais desculpa para você falar assim, ar-condicionado consome muita energia. Não consome. Eu falo que muitas vezes o problema é o técnico que foi lá, instalou e não te instruiu de forma correta para isso. Né? Isso. Se ele não faz um diagnóstico da sua necessidade, do seu bolso e do que você busca, realmente ele oferece algo que ele acha que vai ser bom, mas não entende. Nós brasileiros temos o hábito de internet. Sim. Vou lá comprar. Nós temos uma régua de nível nacional, onde é calculado a quantidade de BTUs por metro quadrado. Tem site até que faz isso daí, né? Faz essa continha aí. Eu já mas não tem como você medir uma régua de nível nacional. Sim. Primeiro que Cuiabá já diferencia de todos os estados. Isso. Né? Cuiabá se diferencia de todos os estados em questão de temperatura, e nós temos ainda o fator umidade, que influencia muito. Sim. Então, assim, nós temos 4 regiões no Brasil inteiro, com 4 estações diferentes no ano inteiro. Então, só aqui em Cuiabá que nós temos 2 estações, né? A quente e a muito quente. É verdade. Não tem outra estação. E você que está nos acompanhando aqui, nós estamos falando com o Alisson Aragão, falando sobre uma das empresas que ele está à frente, sobre ar-condicionado, ou seja, climatização. Lembrando que nós estamos em Cuiabá, então esse é um assunto que interessa a muitas pessoas. E eu vejo também, Alisson, entrando um pouquinho mais sobre o assunto, que às vezes você compra um apartamento e ele não foi projetado para receber um ar-condicionado grande que você quer colocar. Isso, acontece muito. A gente estava acompanhando, até onde eu moro, tiveram que fazer uma troca de alguns disjuntores, porque normalmente a pessoa ela compra um ar-condicionado ou compra um chuveiro, sempre os mais fortes, né? Isso. E o prédio não estava preparado. Não. Então, aí o que eles fizeram? Tiveram que fazer uma troca. Isso acontece muito. De todos os disjuntores, inclusive o cabeamento que saía da rua, né? Você tem que aumentar a amperagem do cabeamento. Mudar o cabeamento, por quê? Com o calor excessivo que vem acontecendo em Cuiabá, esquentava e caía energia. Aí tinha que esperar o disjuntor esfriar para ligar de novo. Isso. É uma proteção térmica do disjuntor. Então, o que aconteceu? Tivemos que trocar lá no nosso prédio alguns disjuntores ou cabeamento por causa disso. Por quê? Normalmente, cada apartamento foi projetado com um número, né, de ar-condicionado, digamos, sei lá, 12. É uma carga térmica, né? Então, assim, cada apartamento ele é projetado com uma carga térmica ou com uma carga potência, né? Sim. Que a gente está falando de energia, a gente está falando de potencial. Então, a gente tem uma potência em watts por aquilo ali. Então, vamos supor, se cada apartamento aumentar 15% do seu consumo dentro do seu apartamento. Provavelmente, se você mora num prédio onde deve ter uns 40 apartamentos. Sim. Então, se você colocar 15% em cima de cada apartamento, você dobra o potencial. Aí é onde começam os problemas. E isso acontece muito em equipamento também. Sim. Você compra um equipamento, a fiação elétrica não é adequada para aquele equipamento e ocorre os incêndios em equipamento. Ou por falta de manutenção, porque o equipamento, quando ele não está com a manutenção em dia, ele gera atrito gera calor e o equipamento é plástico. Então pode ocorrer de vir a pegar fogo. Aí você pega o fator energia, que esquenta os fios. Consome mais E aumenta, e consome muito mais. Quando o fio ele não está dimensionado de forma correta, aumenta muito o consumo de energia. Sim. Então, quando você não faz tudo isso daí, muitas vezes você pode ter um prejuízo gigantesco. Teve um prédio aqui em Cuiabá que pegou fogo e eles descobriram que realmente foi isso. Aquecimento do disjuntor. Isso. Aqui em Cuiabá nós temos esse problema. Aqui a gente já teve problema em um hospital, onde pegou fogo no equipamento de ar-condicionado. A gente já teve problemas aqui no Mato Grosso com um supermercado, onde também pegou fogo devido aos equipamentos de ar-condicionado, e algumas escolas. Isso ocorre muito pela falta de manutenção.
Principalmente quando a gente fala de ambientes maiores, ambientes comercial, é quando a gente entra com a questão do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, onde a gente faz o acompanhamento mensalmente desses equipamentos, aumentando a vida útil, diminuindo o consumo do equipamento e aumentando a eficiência. Só que hoje, muito empresário acha que isso é caro. É caro investir na prevenção. Muito empresário verdade, pensa assim. Muito empresário pensa já assim. É necessária porque você economiza com o problema. Porque você faz a manutenção antecipada. Né? Isso. Eu gosto muito de comparar com o carro. Principalmente para nós homens. Né? Principalmente para nós homens. Nós temos uma paixão por carro e nós cuidamos do carro, as revisões, tudo direitinho. Por que com o seu equipamento de ar-condicionado? Por que com a sua máquina de lavar? Por que com os equipamentos que você tem dentro da sua residência, você não faz isso? E ainda, né, Alisson, a gente viveu uma experiência muito drástica aí do Covid, né? Isso. Então, assim, o ar-condicionado, a limpeza também, não é só pela eficiência, só pela máquina, mas é saúde também, né? Isso. É tão importante que é previsto por lei. Então, tem a lei do PMOC, que, se eu não me engano, é 13.589, que ela foi sancionada em 2018, que obriga qualquer órgão público ou privado que tenha uma capacidade maior de 60 mil BTUs a ter esse plano de manutenção, operação e controle. Porque pode trazer doenças respiratórias que pode levar até a morte. Sim. Então, assim... E outra, se você vai chegar numa loja, é muito importante isso. Se você chegar numa loja para você comprar, para você fazer compras, se essa loja tá quente, você fica nela? Não fica. E eu falo para você, Alisson, eu fiz muito tempo atrás, né, quando a gente começa no nicho de consultoria, né, eu atendia muito shopping. E assim, tem várias empresas que ele realmente monta um negócio, não se preparou para aquilo, mas ele colocou um ar-condicionado porque todo mundo tem e Cuiabá é quente. Só que o shopping obriga você a colocar. E às vezes o ar-condicionado de alguns shoppings aqui não são centrais, né? Não. Ele é individual. Então aí a pessoa ligava o ar-condicionado só na hora que o cliente entrava. Olha só um dos problemas, né? O ar-condicionado ligava, o cliente entrava, não dava tempo de gelar, não. Ficava aquele movimento ali insuportável, né? Porque quanto mais movimento você tem, mais energia você gasta e esquenta. Aí o cliente saía da loja, não comprava às vezes, ou ia experimentar uma roupa, ele acabava suando, e ele ligou o ar-condicionado, não teve o efeito do ar-condicionado, o cliente saiu incomodado, não vendeu. Então tudo isso para buscar economia de algo que não pode, tem que fazer parte do seu processo. É uma economia desnecessária, uma economia boba. É uma Ainda economia mais, que você perde. Imagina você experimentar uma roupa e suando. Eu tenho uma empresa que eu atendi, shopping, é uma loja onde eles nunca fizeram, não tinham o hábito da manutenção preventiva. Entrou um engenheiro novo e ele falou, não, a manutenção preventiva é mais barata. Não é. A gente, quando estraga, a gente manda arrumar. E ele, não, a manutenção. Aí ficou nesse impasse, aí ele veio e me chamou, Alisson, o negócio é o seguinte, eu preciso mostrar para esse povo que é mais barato. Só que o negócio é o seguinte, eu não vou conseguir assinar um contrato com você, não vou conseguir, nós dois aqui, eu vou simplesmente falar, você acredita em mim? Que a gente pode... mostrar para eles que é mais econômico e outra, além de tudo, eu ajudo você a alavancar a sua empresa, mas eu preciso que você confie em mim. Eu estava no início da empresa, quando eu abri, quando eu voltei na forma de empresário, porque eu também teve uma fase da minha vida que eu fali. Eu não vou dizer quebrar, porque eu não perdi meus valores, então eu não quebrei, eu fali. Mas hoje, assim, financeiramente. Existe resultado ruim, existe um resultado que não foi satisfatório. Isso. Mas você ganhou o quê? Experiência. Muito. E o principal... Voltei para o mercado de trabalho depois, muito mais forte. Fala, né? As experiências que você teve para trás te trouxe onde você está aqui hoje. Isso. Se você não tivesse aquelas experiências, você não estaria aqui. Jamais. Então, faz parte do processo. Agora, tem gente que tem resultados bons, outros resultados que não foram satisfatórios, mas esse resultado é uma experiência que você leva para a vida. Isso. Ou seja, pode se errar? Pode. Não no mesmo erro. Não, mas jamais. Buscando crescimento. Sempre buscar o crescimento e procurar evoluir. Sim.
E essa empresa, quando a gente mudou para ela, quando a gente iniciou os trabalhos nela, a gente foi numa loja do shopping, a queridinha dessa rede de empresas, onde essa empresa vende cerca de 3 milhões ano, e estava caindo muito o índice de satisfação dos clientes devido ao calor. Olha aí. Então, os clientes entravam e lá tem a opção de você colocar lá o que te incomodou, e as sugestões, e o ar-condicionado vinha acima de tudo. Então, a gente entrou, fez um levantamento, era uma empresa que não fazia manutenção há cerca de 5 anos, eles gastaram em questão de 90 dias, quase 180 mil reais, para colocar tudo em dia. Nossa. E de pancada. Não teve conversa. E às vezes até o ar-condicionado não aguenta, né? Não, nesse processo não aí. aguenta porque de uma máquina para e a outra tem que trabalhar mais, e aí começa o desgaste, queima, tudo isso daí. E o shopping tem uma questão. O shopping, se você não tiver com a temperatura ideal, você é multado também, é uma obrigação. Isso. Então aí eles meio que burlavam as manutenções ali, passava pela fiscalização do shopping. Depois que a gente colocou tudo em dia, foi acordado um valor de 3 mil reais por mês para fazer a manutenção preventiva daquela loja. Uhum. Então, se a gente pegar 180 mil e dividir por 3 mil, a gente vai ter 4 anos aí, cerca de 3, vai dar muito mais. Mas, Alisson, nosso assunto tá muito bom. E eu vou falar um negócio pra você. Tá dando uma fome. Eu acho que chegou um negócio muito bom ali, hein? Esse assunto seu é muito bom. Você que está nos acompanhando aí, hoje nós estamos aqui no podcast do Borges falando com o Alisson Aragão, diretor comercial de 2 empresas. Hoje ele apresentou a primeira parte foi sobre a climatização, case de sucesso, economia de energia, eficiência, principalmente atender o cliente da forma que ele precisa, ou seja, fazendo uma consultoria com um projeto e tudo mais. Mas agora eu quero falar de um dos nossos patrocinadores aí, que acabou de chegar agora, e o Alisson é um dos responsáveis por isso. Labrasa acabou de chegar aqui. Vamos ver o que chegou para nós aqui, Alisson? Vamos pegar Traz aqui. aí pra gente ver. Labrasa Hamburgueria. Olha só, acabou de chegar aqui. Meu Deus. E eu vou falar pra você, tá aqui, ó. Seu burger monstruoso chegou. O melhor burger de Cuiabá. Meu Deus do céu. O único com 200 gramas de carne. Então, hoje em Cuiabá, você pode procurar em qualquer hamburgueria. Vamos rodar aí, vamos rodar o VT aí da hamburgueria aí. Um pouquinho do... Olha só. Esse aí é qual? Esse é o costelão. Esse é o nosso queridinho. Pão francês. Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram. Sábado agora, eu pedi, até marquei o Alisson. Eu comi esse costelão, que eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu queria comer 2, mas não deu, não. É grande. O hambúrguer realmente é carne, tá? Você que gosta de carne mesmo. E literalmente a carne que é oferecida. Então, a gente não tem. Costela, né? Que não é qualquer um que tem um hambúrguer de costela. A maioria utiliza carnes mais, vamos dizer assim, menos nobre para estar fazendo o hambúrguer. Hoje nós temos 3 produtos de hambúrguer lá, 4 na verdade, né? Que nós temos o vegano, que muitas pessoas procuram aqui em Cuiabá porque tem poucas opções desse mundo vegano. Rapaz, o cheiro tá me incomodando aqui. Nós temos o de fraldinha, nós temos o de costela e temos o de picanha. E todos eles, o que é de picanha, é picanha sim, uma dor no meu coração toda vez que eu vejo moendo para fazer o hambúrguer. Então, e o costela é costela e a fraldinha é fraldinha. Então esse é o nosso diferencial. Vamos abrir um? Vamos. E assim, ó, você que não comeu ainda, o Alisson vai falar da onde que encontra a hamburgueria, mas o que é o legal disso? Eu já comi vários hambúrgueres, é o seguinte, eu vejo ainda algumas empresas moendo carne e ficando aqueles nervinhos. Você já comeu um hambúrguer que tem isso? Esse aqui não tem. Esse é um dos diferenciais que mais me chamou a atenção, porque a carne realmente tem várias hamburguerias que a carne é boa, só que aquele nervinho me incomoda. E esse hambúrguer aqui, que isso, veio até batata? Veio uma batatinha, deixa eu ver, veio a batata, eu acho que veio as onions. Que é isso? Olha aqui, olha o capricho do negócio, a embalagem já pronta com molhinho feito.
ao lado aqui, ó. Que isso? Aqui nós vamos ter as ônibus, que é a Meu cebola. Deus. Já nos falaram que essa cebola é melhor que a cebola do Outback. Eu tô vendo um problema aqui, Alisson. A produção tá com mais água na boca que a gente aqui, ó. O pessoal aqui tá adorando Deixa ver. eu ver aqui se veio o que eu mais gosto. Deixa eu procurar aqui. Olha que só. É o Pop Bacon. Olha a caixa do hambúrguer. Que isso. E aqui, Tudo muito bem feito. É uma franquia que está conosco agora como patrocinador. E você que está nos acompanhando vai ter um QR Code com desconto especial. Só que você vai ter que pegar seu celularzinho aí, abrir a tela maior desse podcast, aonde você vai linkar nesse QR Code e realmente receber um desconto especial do podcast do Borges, um patrocinador que realmente está junto conosco. E a cada episódio você vai verificar um dos diferenciais dele. Ou seja, cada episódio... Nossa, olha aí que coisa linda. Olha só o que chegou para nós aqui. Falar um pouquinho do Labrasa, mas não é só falar, é comer. Então aqui veio algum dos lanches e tudo bem lacrado, gente. Olha que interessante, ó, bem lacrado, com nome, embalagem, tudo perfeitinho, já autossugestivo. Você não precisa nem colocar em prato nem nada, é só chegar e realmente degustar, ou seja, comer. Lembrando que é uma franquia, né? Já tem um case de sucesso, né? É um negócio que deu certo, foi avaliado e aprovado nacionalmente, está em Cuiabá. E o Alisson é um dos diretores e hoje um dos nossos patrocinadores também do podcast do Borges. E se você não ficou com água na boca, você ainda vai ficar, porque nós vamos comer esse negócio. Mas agora vamos falar um pouquinho, Alisson. Onde encontrar Labrasa? hoje a gente fica situado na Praça Popular, na Rua Brigadeiro Gomes ali, próximo ao ditado popular, ao 065, para os mais antigos, no antigo Japô, que era um restaurante de comida japonesa. Então tem o 065, do outro lado da praça, você já vai encontrar o Labrasa Burger. Nós atendemos lá de terça a domingo. De terça a quinta nós temos uma novidade muito bacana para aquelas pessoas que gostam de apreciar e comer bastante. Nós temos um festival de burger que você paga em torno, acho que é R$ 64,90, se eu não estou enganado. E você tem 10 opções. Tem 10 opções. A produção acabou de confirmar aqui que o valor é esse, ó. Que legal. Isso aí. Custa R$ 64,90. Você tem 10 opções de burger, 3 opções de entrada. E dessas 10 opções são 7 salgadas e 3 doces. Aqui eu creio que não veio nenhum doce. Ah, mas vem cá. Tem cachorro quente na hamburgueria? Tem cachorro quente na hamburgueria também. Você que gosta de cachorro quente, eu vi. É lindo. Isso. Não é minha praia, que eu gosto do burgãozão grande mesmo, costela, picanha, mas tem cachorro quente. Temos o cachorro quente e o nosso cachorro quente, ele é com a salsicha alemã mesmo. Então ele é um cachorro quente diferenciado. Nós temos 3 opções de cachorro quente. Eu não vou me recordar o nome porque eu ainda não consegui decorar o cardápio inteiro. Nem precisa, é muita coisa. É muita coisa. Mas o próximo eu vou mandar os cachorro quentes para você, com Olha o seu aí. convidado aí, para você estar apresentando os cachorro quentes. Aonde encontra no Instagram Labrasa? labrasaburger.cba. Lá tem cardápio, tem vídeos, Temos muita cardápio. coisa. Na verdade, você não sabe nem qual que você come, que você quer comer. Eu mesmo quero todos. E a gente tem... Mas é por etapa, eu estou experimentando esse cardápio. A gente também está no iFood e estamos também no Menudino, que é onde vocês vão conseguir o cupom de desconto aí para estar realizando o pedido através do Menudino. Então, você que está nos acompanhando no podcast do Borges, o Alisson trouxe aqui uma das especiarias que ele tem lá de vários hambúrgueres. Olha só. Isso aqui veio via iFood, só para você ver o jeito que chega, a embalagem, todo o cuidado. Olha Esse só. aqui que veio, eu não sei, o Gabriel, né? Uhum. Ele tá aí? Não tá. Ele não tá. Esse aqui é o perfeito para ele. Esse aqui é o de queijo? É o laqueso. Ele vem com uma fatia de 150 gramas de queijo prato empanado. Aqui eu trouxe 10 opções, que é uma parte do nosso cardápio. Então eu trouxe o cheddar, eu trouxe o bacon piri, que é muito bom, que é um hambúrguer com
com creme de bacon, com catupiry, maravilhoso. Eu trouxe o Cowboy, que eu gosto muito dele. A produção já segurou, gente. Você já gritou ali, acredita? esse é o meu. Esse aqui, ele é um hambúrguer menor, de 100 gramas, mas ele vem com 100 gramas de costela fatiado também. Olha então, só. é muito bom. Aqui, eu vou ter o smash de cheddar. Vou ter o tudo. Deixa eu ver esse aqui. O 4 queijos. O smash catupiry. E o costelão. Esse aqui é o que você mais gostou. Esse costelão aí, final de semana, Esse aqui é muito bom. me uni a ele e falar pra você, foi um faz bonito, hein? Gente, vocês me desculpam, mas esse negócio aqui tá uma tentação. Então, você não deixe de nos acompanhar, vai ter um QR Code com desconto especial para você que acompanha o podcast do Borges. E agora vamos degustar, né? Chegou a nossa hora. Agora eu vou experimentar, olha aqui, que perfeição, sequinha, olha, desculpa, mas agora eu vou ter que comer. Foi todo mundo embora? Que bom. Agora eu vou de batatinha. Eu só vou fazer um negócio aqui. Hum. Não, eu vou fazer uma... Ótimo. Rapaz, olha esse negócio aqui. Retornando aqui, podcast do Borges, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o Alisson Aragão, falando das empresas onde ele é diretor comercial. Ele, na primeira parte, nós falamos, né? Ele apresentou case de sucesso para a empresa de climatização, onde ele faz uma consultoria da necessidade do cliente, do desejo que ele quer e ainda do bolso que ele consegue pagar. Ou seja, ele verifica realmente o resultado que o cliente quer e ele atendendo essas necessidades. Lembrando que ele falou sobre eficiência de energia, economia de energia com alguns aparelhos, inclusive a tecnologia VRF. Falou sobre a limpeza, tanto para a área da saúde, também como economia e também para a durabilidade das máquinas. Mas o papo tá muito bom, né, Asa? Não sei se você lembra que tinha vários hambúrguer aqui. Nós fizemos uma paradinha aqui, ficou só 3. E eu quero que você coloque para a gente aí, equipe, os patrocinadores. Lembrando que o Labrasa está conosco, nós vamos ter um QR Code especial para você que está nos acompanhando, com um desconto que você vai pegar seu celular e colocar na tela e fazer essa leitura para o desconto. Labrasa, que fica na Praça Popular, uma franquia, uma hamburgueria que tem também cachorro-quente, né, Alisson? Isso, nós temos cachorro-quente. Além de cachorro-quente, nós temos chopp. Olha Nós aí. temos porções de filé, porções de frango, temos porções de batata, quibe. Então, se você deseja participar de um rap com seus amigos, nós temos todas as opções para você ir lá tomar um choppzinho gelado. E o chopp faz parte de uma das coisas que ele tem no cardápio, mas ele também tem hambúrguer vegano. Você que às vezes gosta de comer um hambúrguer, só que você está aí hoje vivendo uma experiência diferente no mundo vegano, então lá tem também. E tem outras coisas que você vai precisar acessar, o QR Code e também o cardápio. Qual que é o Instagram, Alisson? labrasaburger.cba. Então vai lá no Instagram, lá tem todo o cardápio. Tem também nas plataformas de comida, como iFood, que é o que chegou aqui. Não sei se acompanhou aí, vem tudo muito bem organizado, com lacre, etiqueta, tudo certinho. E vamos seguir aqui nosso podcast. Agora, Alisson, precisa saber quem é o Alisson, né? Quem é aquele ser humano, o que ele faz nos momentos vagos, o que ele gosta de fazer, ou seja, quais são os hobbies, os esportes, um pouquinho da vida pessoal do Alisson. Vamos lá, mas antes, posso só encerrar a parte de empreendedorismo? Pode, não deve. Com uma frasezinha bem bacana que eu ouvi e essa frase fez eu virar a chave. Você que está com medo de entrar no mercado de trabalho, procurando o seu cliente de forma correta, escolhendo o seu nicho dessa forma, não tenha medo. Primeiro, se falarem que o seu preço é alto, despida seu cliente. Só isso. Porque ele não é um cliente para aquilo que você almeja.
Então, escolha o seu nicho, escolha sim os seus clientes. Você precisa saber isso. Não tem como você atender todo mundo. Então, escolha o nível de cliente que você deseja. E como o Alisson falou, né? No nosso treinamento de venda, nós trazemos o seguinte: às vezes, se você ficar muito focado no produto, o cliente não vai entender o que você está vendendo. Não. Como o Alisson explicou aqui, ele vende uma consultoria buscando o resultado que o cliente quer dentro das condições dele. Ou seja, ele vai gerar valor para que o cliente realmente entenda qual que é a melhor máquina, o modo que vai ser instalado e ainda para ter o resultado. Porque às vezes o cliente está buscando economia e você está vendendo um luxo. E às vezes tem coisas que não conseguem ser, digamos, no mesmo nível. Ou você investe em luxo ou você tem economia. Então, às vezes, Alisson, o que acontece com o cliente que acha caro, né? O vendedor fica muito falando do produto. Isso. E demonstrando, às vezes, até mesmo o preço. Eu acredito o seguinte: se você fez uma demonstração do seu serviço, se você gerou valor, ele já comprou seu produto. Só que ele não leva o produto, ele sim leva o benefício. O produto é um meio que tem, mas qual que é o benefício que ele busca? Então, se você focar no produto, às vezes você vai ter um cliente sempre que está achando caro. Lembrando que caro, você também precisa saber em relação ao quê. Porque às vezes o cliente pega um ar-condicionado, digamos assim, comum, em relação a um inverter, que tem uma outra tecnologia. Então, realmente é mais caro mesmo. E ele, Alisson, o que acontece? Dentro do que você vende, às vezes o modelo split é igual para ele. Aparentemente é igual. Ele não sabe os benefícios da máquina, que aí é onde você entra, né? Isso, onde a gente explica toda essa parte pro cliente, o porquê que é mais caro. E a gente tem sempre que pensar a longo prazo. Hoje, as minhas tratativas com clientes hoje, a parte da consultoria, venda, tudo isso daí, às vezes leva de 3 a 4 meses para eu concluir a venda para o cliente. E então, um detalhe que o Alisson me demonstrou aqui, eu até preciso falar sobre isso, ele não só instala, mas ele também faz parte do processo de venda, né? Ou seja, ele revende, né, com parceiros, né? Isso. Aonde você pode já fazer a escolha, porque, Alisson, por que eu estou falando para você que está nos acompanhando? Eu fui comprar um ar-condicionado para o escritório e eu não achei ar-condicionado. Eu peguei o último, mas assim, parece que estava até separado. Porque às vezes o empresário, o empreendedor, ele deixa sempre para a última hora, né? Sim. Porque falta recurso, falta condições, enfim, né? Hoje eu falo que a gente precisa entrar desde o começo da obra, porque a gente entra em 3 pontos na obra. Hoje a gente entra na parte de consultoria pré-obra, a gente entra na obra e nós entramos no final da obra. E o final da obra, geralmente, quando é o final de tudo. Final do dinheiro, final da paciência, final de tudo. Então, muitas vezes o cliente, ele projeta aquilo lá, mas chegou no final, o orçamento não deu, entendeu? Então, qual que é o meu método de trabalho hoje? Hoje, eu tento vender tudo antes de iniciar. A venda do equipamento, a venda do material e a venda da minha mão de obra. Por quê? Porque não tem volta. A partir do momento que o cliente fez a aquisição de tudo, se for demorar 6 meses para fazer a instalação do equipamento dele, ele já fez a aquisição do equipamento. Então, e hoje a gente tem parceria com o distribuidor que você pode pagar seu equipamento agora e você pode retirar ele daqui 6 meses. Olha que legal. Aí, o que a gente consegue com isso também? A gente consegue segurar preço. Porque a gente não sabe como é que está o mercado daqui 6 meses. Então pode ter uma elevação e o cliente daqui 6 meses pagar muito mais caro. Igual você falou para mim, né? Nós estamos projetando um ar-condicionado que é um pouco mais específico, né? Dentro da minha necessidade. E eu falei para o Alisson, não consegui achar. O Alisson, fica tranquilo que eu resolvo. Então, um dos benefícios que o Alisson traz também é a facilidade até mesmo de oferecer o produto. Acontece muito comigo. O meu primeiro, vamos dizer assim, meu primeiro case de sucesso na climatização foi um apartamento no edifício Ceará, no Goiabeiras. Uma cobertura, inclusive daqui a alguns dias eu vou trazer um material bem bacana no Instagram dessa cobertura, porque era uma cliente onde ela tinha um orçamento de R$13 mil para gastar com o sistema de climatização. E por ser cobertura, as linhas muito longas, tudo, ela estava fazendo uma reforma praticamente de 1 milhão no apartamento dela, ali em torno de 1 milhão ou mais.
porém ela não tinha orçamento para o ar-condicionado e ela não tinha muita opção de ar-condicionado. Então ela ia reformar o apartamento inteiro e colocar ar-condicionado de janela. O dinossauro, vamos se dizer assim. Sim. Um negócio jurássico. Então o que aconteceu? Eu fui até essa cliente, em conversa com ela, eu consegui vender 100 mil reais para ela. Eu vendi uma solução de 100 mil reais para ela. 10 vezes mais o que ela me disse. E isso através do quê? Mostrando para ela que ela poderia ter um equipamento totalmente diferente que atendia ela e ela não ia ter mais problemas com o ar-condicionado. Assim, já vai fazer 1 ano que a gente fez a instalação, tá super tranquilo, não teve problema. A gente, junto com a instalação, eu já vendi a manutenção, que é umas dicas que eu faço hoje para mim conseguir clientes. As grandes empresas, as maiores, os tubarões hoje do mercado, eles querem vender tudo e querem lucrar em tudo. Sim. Eu desenvolvi um método para mim, para minha empresa, onde eu não viso lucro em equipamento, em material, em nada que seja relacionado a essa parte. Eu viso lucro apenas na mão de obra. Que é seu serviço. Que é o meu serviço. Isso então eu consigo hoje ter uma mão de obra mais cara com um orçamento mais barato. Sim. Porque eu vejo, Alisson, assim, hoje, o empresário que entra nesse nicho, ele quer ganhar em tudo, né? Quer. Então e isso é muito ruim grande. Porque o cliente não é bobo, né? Ele vai fazer as contas. E o que acontece? É o que eu costumo dizer que é o lucro bobo. Você fala, não, eu vou ganhar 10% em cima do material. Aí você ganha 10% em cima do material, 10% em cima do equipamento. Só que aí você aumenta a sua carga tributária. Sim. Hoje eu tenho, você como da área de contabilidade, pode falar isso até com mais propriedade. Hoje eu tenho uma empresa onde as minhas notas de serviço, o que eu pago hoje é só sobre serviço. Sim. Então meu imposto é reduzido. Então eu acabo tendo mais lucro com isso. E outra, a responsabilidade é do cliente comprar o material. Com isso, ele compra, ele paga da forma que o fornecedor fez para ele e eu tiro essa responsabilidade de cima de mim de entregar. Entendeu? Então, o que eu falo, para quem está entrando no mercado hoje, ganhe o necessário, valorize a sua mão de obra. A não ser que você é um distribuidor, aí faz parte do processo. Aí faz parte do processo, mas como grande parte dos instaladores são só prestador de serviço. São só prestador de serviço. Mas vamos encerrar essa parte aí, vamos lá para os hobbies. Alisson, realmente você trouxe muitos cases aqui, você que está buscando esse ramo, é um ramo que tem realmente um nicho diferenciado, que o Alisson escolheu o alto padrão, mas você pode escolher também um nicho, digamos, mais baixo, ou seja, um cliente com potencial menor. Mas ele trouxe alguns cases de sucesso aqui sobre economia, sobre tecnologia, até mesmo de eficiência em ar-condicionado. E também, né, a gente também tem um detalhe que poucos analisam isso. Dentro de uma casa, por mais que sua casa é grande, você vai ter espaços menores, porque você vai colocando muitas coisas. E é um detalhe também na consultoria, né, Alisson? Isso. Porque às vezes você tem uma casa muito grande, mas você esqueceu de ter um espaço para pôr as máquinas. Isso, a sala de máquina é essencial hoje. E quando a gente inicia lá no começo, a gente já projeta, inclusive junto a engenharia, né? facilitando a manutenção, facilitando o acesso. Geralmente, os acessos a gente evita telhados, para não andar por cima de telhado, não danificar telhado, até porque hoje 100% dessas casas tem placa solar, então tem que ter todo esse cuidado. E é um dos nossos diferenciais também, que hoje a gente coloca uma ênfase em cima da sala de máquina muito grande. E assim, um detalhe, Alisson, que eu vejo clientes falando o seguinte, mas eu não tenho que preocupar com a economia de energia, porque eu tenho placa solar, só que você não entende que é o seguinte... Você aumenta a quantidade de placa. O consumo também, e aí se você tem uma reserva, né, de como é que eles falam? De energia injetada, que fala assim, injetada na rede, né? Então você tem essa reserva, automaticamente, cada dia que se passa, você consome mais energia, porque os equipamentos ficam mais potentes, você vai adquirindo novos equipamentos. Sim. Hoje tem tanto equipamento que você não tem nem noção. Hoje a tecnologia inverter, ela veio
para ficar no mercado. A gente não volta para trás mais. Uhum. Hoje nós temos máquina de lavar inverter. Hoje Geladeira, né? Geladeira, inverter. Nós temos tudo isso daí. Então, que nem você pega uma máquina de lavar. Se você pega uma máquina de lavar convencional, que é a tampa em cima, isso. E a outra que é a frontal, que é aquelas que o pessoal chama de lava e seca, front load. É uma máquina de 16 quilos da convencional, daquela grandona, um ciclo dela é em torno de 45 litros de água. Uhum. E o ciclo que eu falo é lavar, 45. Enxaguar, 45. Aí é 2 enxágues mais 45. Centrifugar. Então, assim, e você pega uma lavadora inverter, ela gasta 17 litros para fazer um ciclo completo. Então, assim, a geladeira é a mesma coisa. Uhum. Então, as pessoas falam, mas geladeira não consome energia. Consome sim, é um ar-condicionado ligado 24 horas na sua casa. Então, você tem que se atentar a esses pontos. E a tecnologia está aí para isso. A tecnologia veio para ficar no mercado. O que a gente precisa é aprender a utilizar ela de forma correta para que não aconteça isso. E assim, algo que, não sei se você já parou para pensar, né? Mas assim, hoje tem panela elétrica só para fazer arroz. Tem tudo. Tem fritadeira elétrica. Tem panela de pressão elétrica. Essa já me falaram, eu não vi ainda. Mas assim, ó, tudo isso antes não tinha na sua casa, mas hoje tem. Então, às vezes, você faz uma conta aí de uma reserva de energia, né? Quem tem energia solar, esquece de economizar e vai indo, essa reserva fica pouca. Fica. Então, você tem que pensar em e outra eficiência. Coisa, quando você pensa em potencial, que você diminui o consumo em watts da sua residência, você diminui a quantidade de placa. Sim. Você diminui o investimento também. Então, eu vou colocar todo equipamento convencional porque eu tenho placa solar, mas você vai aumentar quantas placas solares? Sim. Então, o custo tem que ser equiparado, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado na sua instalação, mas desde o projeto, se você faz uma consultoria, o Adson aqui trouxe alguns cases, tem certeza que ele vai realmente resolver seu problema de acordo com o resultado que você deseja. Porque às vezes não é só ter um ar-condicionado, mas ter um ar-condicionado na maneira que você usa. Um exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto do negócio gelado. A minha esposa já não. Então assim, ela dorme toda coberta e eu não. Mas eu gosto do negócio gelado. Então o que eu faço? Até para otimizar isso, antes de dormir eu já ligo o ar-condicionado para chegar na temperatura, senão até ele gelar, eu fico louco. Então assim, o desconforto. O desconforto. Então, entendendo também, né? Às vezes você faz um cálculo, né, Alisson, que eu vejo também isso. As pessoas pegam um ar-condicionado muito certinho, sem uma sobra. Isso. Aí a máquina trabalha muito forçado. Igual eu comentei antes, existe uma régua aí que você consegue fazer um cálculo, o site dos fabricantes fazer um cálculo lá baseado. Só que eles não levam em consideração muita coisa. Eles fazem uma média, que hoje dá uma média de 800 BTUs por metro quadrado. Aqui em Cuiabá, teve residência que a gente projetou que chegou a dar 1.700 BTUs por metro quadrado. Levando em consideração insolação, vidro, lâmpada, ambiente, quantidade de pessoas naquele ambiente, o que vai ser realizado naquele ambiente, computador, televisão, tudo isso dentro do ambiente. A quantidade de lâmpada, hoje as pessoas gostam muito de lâmpada, né? As casas hoje em dia é fita de LED para tudo quanto é lado. E olha que o LED ainda é mais frio. Ele é ainda mais frio. Perto das outras, mas mesmo assim esquenta, é energia. É energia, então... E é uma realidade, tá, Alisson? Um exemplo, eu tinha um ar-condicionado na recepção do escritório, onde nós colocamos dentro da régua, poderia colocar um de 9.000. Falei, não, vamos pôr um de 12. Coloquei um de 12, mas a minha porta é de ferro, grossa, esquentava. E o que aconteceu? Com o calor do ano passado, meu amigo, não tava... E aí, assim, não é o tamanho, mas assim, é uma recepção que tem 2 portas, uma de cada lado. Tem uma porta que fica no sol de chapa. O que eu tive que fazer? Colocar um ar de 18.000. Aí resolveu o problema. Então, assim, não é pelo tamanho, mas é pelo o que realmente recebe de calor. Isso, o que passa, né? De insolação. Nesse caso aí é a transferência de calor, né? O calor que a porta gera. Então ela recebe o calor externo, passa pelo metal e consequentemente joga para dentro do ambiente. E é o abre e fecha, é uma recepção. Então assim, nós tivemos que trocar por um ar-condicionado de 18.000
Quem olha assim fala, mas não precisa. Gente, é preciso. Foi preciso. E resolveu o problema. Então eu coloquei uma máquina muito maior, mas é porque, não entendendo a necessidade, você acaba investindo errado. Isso. Mas assim, eu fui muito teimoso, porque eu fui na loja, não perguntei nada pra ninguém, falei assim, o cara falou, ó, de 9 dá. Eu falei, não, vamos pôr de 12. Eu gosto de uma sobrinha, mas foi pouco. Porque entendendo a demanda e o calor que veio ano passado. E assim, hoje os vendedores em lojas, dependendo da loja que você for, eu costumo dizer que são entregadores de nota fiscal. Sim. Não pergunta, né? Além de não perguntar, a própria empresa não capacita ele para conhecer aquele produto. A empresa ensina ele a vender. Sim. Mas não capacita ele sobre aquele produto. Então, assim, você acha caro ligar para um técnico para ele fazer uma visita, para te indicar o melhor equipamento? Muitas vezes depois você acaba gastando muito mais, porque você não achou que esse custo inicial era caro. E assim, igual eu falo, né? A gente erra uma vez, mas aprende. Aí nos outros investimentos que eu fiz, o que eu fiz? Já perguntei para quem instala. Porque ele entende a demanda e ele pode explicar, que é o que o Alisson falou. Mas vamos conhecer um pouquinho do Alisson, agora a pessoa, né? O cara que eu sei que eu já vi aqui acompanhando no Instagram dele, é um cara que parece que gosta de carne, não sei. Quais são os seus hobbies, Alisson? Meu hobby hoje é o básico do brasileiro, né? Maioria. Churrasco e cerveja. Isso é bom, hein? Churrasco, então, fala um negócio. Quando as pessoas perguntam pra mim, você trabalha por quê? Porque eu gosto de cerveja e de carne. E precisa de dinheiro pra comprar. É isso aí. A melhor resposta que você poderia ter ouvido é essa. Senão não tem como. Então, assim, eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Sou uma pessoa que dei muito trabalho pra minha mãe. Eu sempre fui, vamos dizer assim, a ovelha negra da casa. Quantos irmãos? Hoje nós somos em 3. Meu irmão mais velho, eu, que por 15 anos fui o irmão mais novo. Aí agora reinou um pouquinho, mas acabou o reinado. Isso, aí agora tem meu irmão mais novo. Mas eu sempre fui um cara muito ativo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre busquei as minhas conquistas muito cedo. Meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, formal, foi vender picolé aos 11 anos de idade. Eu jogava bola na época para comprar uma chuteira e tudo. Então, assim, desde cedo, tanto o meu pai quanto a minha mãe sempre ensinou que você precisa trabalhar e aprender a lidar com o dinheiro. A família tinha comércio? Não, minha família nunca teve comércio. Minha mãe foi faxineira a vida inteira. Uhum. E meu pai foi motorista de caminhão. Meu pai foi carreteiro Mercosul. Meu pai fazia o Mercosul. Eu até brinco que falo que eu conheci meu pai dos 13 anos pra frente. Que foi quando a gente retornou de São Paulo. Viajava muito. Meu pai chegava a ficar 6, 7 meses meu fora. Meu pai também, a família, né, tem histórico de caminhão também. Isso, aí meu pai ficava em torno de 7 meses fora, 6 meses fora. Meu pai fazia o Mercosul, então às vezes meu pai ia pro Chile, para esses lugares. Aí dava neve, não podia descer Cordilheira dos Andes, aí ficava por lá. Então assim, sempre foi mais a minha mãe. Então minha mãe trabalhou sempre, como minha mãe toda a vida foi faxineira. A nossa vida deu uma mudada nos últimos 2 a 3 anos, mais ou menos, que houve a virada de chave. Mas deixa eu te falar, da onde veio essa veia empreendedora aí? Nossa. Quem da família teve comércio, tio? Da minha família, eu tenho um tio meu que a vida inteira no interior trabalhou com madeireira e tudo, e ele sempre foi funcionário, mas teve um negocinho dele. Mas uma tia minha que é cabeleireira. Mas fora isso, são poucos que têm comércio ou que empreende. Lá em casa, eu fui o primeiro. Eu era o mais novo. Aos 11 anos você começou a sua primeira experiência com vendas. Com vendas. Lá em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo, né? Então meu irmão trabalhava naquela época, meu irmão era mais velho um pouco, trabalhava em serralheria. E junto com meu tio, esse finado tio Bigode, ele empregou todos os sobrinhos dele. Todos os sobrinhos teve uma experiência de passar por ele. As boas e as ruins. Sim, quando era bom, ia para trabalhar com ele quando queria, e quando era muito atentado, os pais mandavam para ir trabalhar com ele, para ele educar lá trabalhando. Então, sempre teve essa questão. Minha mãe sempre foi faxineira, meu pai por um período foi funcionário público também. Meu pai uma
certa parte do ano também ele foi vereador, lá em Itapurá. Então, mas a questão da veia empreendedora mesmo, eu acredito que ela surgiu, na minha família, ela surgiu em mim, porque eu sempre fui um cara que nunca gostei de cumprir horários. Né? Aquela coisa assim, tal horário, chegava atrasado. Eu trabalhei, meu último emprego em CLT, eu trabalhei quase 2 anos e se olhar meu ponto, não teve nenhum dia que eu cheguei no horário. E qual foi o primeiro emprego? O meu primeiro emprego mesmo foi de açougueiro. Olha aí, onde veio o churrasco? Meu primeiro emprego foi açougueiro em um mercado de bairro. Hoje eu já trabalhei como, vou colocar aí, vendedor de picolé, açougueiro. Eu já trabalhei em mercado, na parte de hortifruta de mercado. Eu já trabalhei em autoelétrica. Eu já trabalhei numa mecânica de bomba injetora e o ar-condicionado. Aí o ar-condicionado foi aonde eu criei a paixão pela profissão e dei continuidade. Legal. Entendeu? Mas o churrasco surgiu como? Foi desde a infância? O churrasco, a carne e não largou mais? O churrasco é do meu pai. Meu pai é churrasqueiro raiz, vamos dizer assim. Então, o churrasco sempre veio do meu pai. E eu sempre falava que eu queria aprender 10% do que meu pai sabe em churrasco. Isso há muito tempo atrás. Então, assim, e até hoje, não tem como você justificar o método que ele faz churrasco. Mas vamos lá, peraí. Se tiver um churrasco, quem que é o titular? Lá em casa? Meu pai. Meu pai. E realmente a honra é dele mesmo. A honra é dele. A honra é dele. Legal. A casa é dele. Não, mas assim, mas você curte porque assim... Não, no churrasco do meu pai é o melhor churrasco do mundo. Eu vou falar um negócio pra você. Não são todos os churrascos que eu curto. Não pela carne. Sabe por quê? O que eu vou falar pra você? O detalhe do churrasco, Alisson, é o modo de servir. O churrasco, você sabe que o churrasco ele foi feito pra confraternizar, né? E aí o detalhe, vamos lá, você vai ouvir. O churrasco ele foi feito pra confraternizar. Sim. O churrasco, se você quer comer carne rápido e variedade de carne, vai num rodízio de carne. Senta lá e come. O churrasco é pra você sentar com seu amigo, pra você dar risada, pra você conversar, pra você jogar baralho, pra você se divertir. Você coloca uma costela lá no fogo que vai demorar 5 horas pra ficar pronta. E o churrasco é pra isso, entendeu? Agora, quando você leva ele pro lado, vamos dizer assim, um lado mais sério, ele deixa de ser um churrasco e se torna uma chatice. Porque você fica aquele ambiente pesado, aquele clima chato, todo mundo... Você sabe aquele churrasco onde, principalmente família, tem muito isso de servir na hora, né? Sim. Aí você vai lá fazer aquele churrasco em família, tem 50 moleque... As cozinheiras falam, ó, daqui tantos minutos tá pronto. Então aí você tem que servir a carne naquele momento. Só que aí tem 50 moleque correndo em volta, um monte de gente louco pra comer, e as pessoas seguram. Aí o que acontece? Come e vai embora. Perde a essência do churrasco. Por isso que eu não gosto de qualquer churrasqueiro. E às vezes não é culpa do churrasqueiro. Não. Mas o ambiente. A turma força o churrasqueiro. Isso. Então, assim, eu participo de vários festivais de churrasco. Aqui em Cuiabá, tenho vários amigos churrasqueiros. E hoje, se você for lá em casa comer um churrasco comigo, a gente vai começar a comer carne 9 horas da manhã e vai parar 10 horas da noite. Eu também sou assim, cara. Eu gosto do seguinte. Com a carne ficou boa, come, degusta, põe outra. Eu não gosto de encher. Só quando vai muita gente, criança, a gente tem que respeitar, né? Mas eu falo o seguinte, galera, come, que o meu churrasco vai começar depois. Eu costumo falar assim com os meus amigos, existe 2 churrascos, o das mulheres e o nosso. Então, o das mulheres eu preparo e sirvo para elas. Sim. E o nosso é constante. Vai colocando, vai comendo, vai bebendo, vai conversando. Pega um steak, põe lá, corta, daquele ponto, né? Suculência. E você vai indo. Você às vezes se envolve na conversa, queima a carne, queima o pão de alho, já viram uma risada. E a paixão do churrasco, ela surgiu há muito tempo. Eu sempre gostei de fazer churrasco. Quando eu vim para Cuiabá, que eu retornei para Cuiabá, já com os meus pais morando aqui e tudo,
Há um certo período eu conheci uma pessoa, o Fernando, que foi inclusive uma pessoa que me apresentou um segundo hobby que eu tenho, que é o rapel esportivo. Que já vamos falar sobre isso. E ele me linkou com outras pessoas que é envolvida no mundo do churrasco. E a minha paixão pela carne, pelo churrasco, pelo fogo, surgiu. Aí eu conectei com essas pessoas e falei, eu quero trabalhar com vocês. A primeira conversa foi, cara, a gente não pode pagar, porque os eventos, a maioria é beneficente, o custo é alto, a lucratividade. Não, eu só quero aprender. Eu trabalho e vocês me ensinam. Pode ser? Aí o hobby só aumentou. E muitas pessoas me perguntam, por que você não monetiza? Por que você não vai trabalhar com isso? Porque se eu começar a trabalhar com isso, deixa de ser um hobby. E a gente tem que fazer as escolhas. A minha fonte de renda principal é a empresa de climatização. O restante eu faço porque eu gosto. E é a minha, vamos dizer assim, é a minha despressurização. Sim. Então, se a válvula de alívio, né? E se você começa a colocar dinheiro à frente de tudo se torna pressão e frustração. Então, quando você não envolve o dinheiro em algumas coisas, se torna mais leve, se torna mais gostoso. Vamos lá, você que está nos acompanhando, não vale picanha. Qual que é o corte que você, tirando picanha, que você mais acha saboroso? O corte que eu acho mais saboroso hoje, tirando a picanha, inclusive pra mim a picanha não é o mais saboroso, tá? Não, é porque picanha é o ápice de todo mundo, pelo né? Preço, pelo corte ser muito fácil de assar. Eu gosto muito do shoulder. Shoulder, que é a paleta. Certo. Que é a parte com o osso ali, que faz o steak. Isso. Mas aí fora esse daí, o que eu gosto muito? Eu gosto muito de costela baby. Eu gosto muito de costela. Costela, pra mim, a gordura da costela é o mais saboroso. A gente vai pro lado do Denver, que gourmetizado é Denver. Mais gourmetizado ainda é o Prime Rib. Prime Rib, isso. E o que eu gosto é o famoso cabeça de lombo, que é a mesma coisa, só muda as partes ali. Gosto muito. Hoje, a evolução da carne chegou a um ponto que, pra mim, não existe mais carne de segunda. Existe boi de segunda e boi de primeira. Isso é a maior verdade que existe, né? Porque se você for pegar hoje, digamos assim, né? Quem não foi atrás de uma carne, de um boi que é de fora, ele é acostumado com o Nelore, né? Então o Nelore realmente é uma carne mais firme. Isso. Tem as partes mais macias, mas não são todas. Mas só que o que acontece também? A busca pela maciez começou a tirar o sabor da carne. Sim. Porque você começa a bater muito novo e o boi, ele não gerou por completo a camada de gordura, o músculo. E isso não acontece só no boi, tá? No suíno também. Também no suíno. Então aí você começa a perder a qualidade da carne e o sabor da carne. Então, assim, PO, Nelore, ela é mais dura? Por quê? Porque é um boi que é no pasto. Sim. Ele se movimenta mais. Solto, né? Ele anda pra comer. Você pega Angus. Angus é confinamento. Então é um boi que se movimenta menos. Então a carne tem uma gordura entre meio ali, todo. E alguns cortes, pra mim, de Angus não é tão bom devido à grande quantidade de gordura. Então, hoje tem de ambos os lados. Mais um corte que eu gosto muito, poucas pessoas conhecem, eu acho muito saboroso, é o estinco. O estinco é a canela do boi, o músculo da canela do boi. Então, ele é assado com o osso, com tudo. Você amarra o músculo, corta e embrulha ele num papel alumínio e coloca lá e esquece ele. Dá uma dica para fazer hambúrguer aí. Qual carne? Vamos ver se você tá dentro do que eu penso também. Cara, primeiro, depois que você moe, dificilmente você identifica. Sim. Mas hoje, para fazer em casa, eu gosto muito de um blend que é ponta de peito, por causa da gordura, do sabor da ponta de peito. Patinho, é um blend maravilhoso. Ou
a parte mais sem gordura, aquela parte que não tem gordura da fraldinha, juntamente com a gordura da ponta de peito. Porque a gordura da ponta de peito traz um sabor muito bom pro hambúrguer. Então, assim, hoje, para você ter um hambúrguer bom, 75% de carne, 25% de gordura. Tem que ter, entendeu? Né? Porque senão fica muito... Ele se torna muito seco. Muito duro, seco. Né? Aí você tem a opção para você dar uma liga nele, para você deixar ele mais saboroso, você moer o bacon junto. Tem uma massinha que você vai fazer em casa, você pode quebrar 1 ou 2 ovos ali, você faz a massa para dar a liga nele, para você montar ele. Aí já vai do seu gosto. Sim. Tem gente que fala assim, eu não quero fazer hambúrguer. Eu já vi que muitas pessoas temperam. Eu gosto de temperar. Eu gosto de fazer o blend, eu gosto de picar cebolinha, jogar ali dentro, jogar pimenta de cheiro, jogar tudo ali dentro, fazer aquela massa de... Isso pra mim comer em casa. Sim. Entendeu? Hoje, pra gente servir na hamburgueria, é somente o hambúrguer e a carne e o tempero específico daquela carne, que é fornecido pela franquia. Mas em casa, qual que é o problema, entendeu? Você cria seu gosto, né? Isso, você cria seu gosto. Você vai alimentando o seu próprio paladar. Sim. Então, eu não gosto de picanha. Picanha não é a minha primeira opção de carne. Tem muitas outras carnes e eu gosto muito de fazer isso com os meus amigos. Eu tenho alguns amigos que quando falam de churrasco é picanha. Quando eles pedem pra mim comprar carne, eu não compro picanha. É que a picanha tem uma vantagem, né, Alisson? Tipo assim, ela é mais fácil passar. Isso. Ela não tem trabalho nenhum. É pegar e virar. Mas vamos falar um pouquinho, o churrasco já é até um dos assuntos que eu também gosto de falar muito, mas tem um aqui que eu acho mais interessante para você que às vezes nem conhece, os esportes radicais, né? Vamos falar um pouquinho disso? Eu trabalhei com altura já de forma profissional. Então, aqui em Cuiabá, eu conheci o Fernando, que ele trabalha com parte de... É um cara que eu falei, esse é meta de vida. O cara mergulha, faz rapel, mergulha em caverna, canyonismo, tudo isso daí. Então, aí a gente criou um laço de amizade muito grande. E em um rapel, a gente teve uma situação... E eu fiz o rapel e depois ele veio pra mim e perguntou, falou, cara, você não quer entrar pra equipe? Aí eu falei, mas... Ele falou, cara, o brilho do seu olho foi o mesmo que o meu quando eu vi. Então você não quer entrar pra equipe? Aí eu entrei pra equipe de rapel esportivo, que é rapel em cachoeira, tudo isso daí. Então eu sempre tive esse lado, a adrenalina, vamos dizer assim. Velocidade, moto, carro, trilha, rapel, rafting. Então, assim... E hoje, desses esportes, o que você fala? Assim, não, esse aqui é o preferido. O rapel. Na cachoeira. Na cachoeira. Você olhar a cachoeira de baixo é muito bonito. Eu imagino. Mas você olhar ela lá de cima... Não, natureza já é tudo, né? Ainda mais você tendo uma visão, está totalmente conectado. E a água lava. A água lava a sua alma. Sim. E não tem lugar melhor para você lavar a sua alma do que na cachoeira, onde ela limpa e carrega tudo de mal que você tem. Então, desde que seja num rapel ou uma simples cachoeira, para você ir lá, sentar embaixo dela, se conectar com ela, escutar o barulho da água, escutar o barulho da natureza. Está ali, né? Na natureza, né? E se voltando desligar. para a nossa essência, né? Que nós somos também parte disso, mas a gente vai se perdendo. Não, e eu falo que você aprender a se desligar. Porque muitas vezes você chega lá, mas você não se desliga. Você fica pilhado. Então, chega lá, senta, aprecia. Se desliga o seu momento. Eu tinha um hábito, toda vez que eu ia fazer rapel, que eu descia primeiro, chegava na frente da cachoeira, sentava, e eu ficava em torno de 10 a 15 minutos ali sentado. Aí depois eu levantava, ia dar as instruções, fazia as coisas, aí muitas vezes as pessoas perguntavam, por que você ficou lá? Não, eu estava só me conectando. Desligando do mundo, da sociedade e me conectando com aquilo ali, com a beleza que aquilo ali pode te trazer, que te contempla, né? Então, assim, hoje aqui no Mato Grosso nós temos opções de cachoeira.
A linha Chapada já é várias. Chapada, poucas pessoas conhecem. Mas Chapada hoje tem 457 cachoeiras catalogadas. Se eu não estou enganado. Entre privadas e de acesso ao público. Então, assim, são mais de 400 cachoeiras. E você está conosco no podcast do Borges. Nós estamos falando aqui com o empresário Alisson Aragão, onde ele trouxe aqui expertise de duas empresas que ele está no departamento comercial, diretor comercial delas, uma só sobre climatização, onde ele está aí na operação de trazer dentro de uma consultoria o objetivo que a pessoa precisa, e também da hamburgueria Labrasa, que é um dos nossos patrocinadores aqui, e cada podcast nós vamos trazer um dos, digamos, produtos deles, mas você que está nos acompanhando vai ter um QR Code especial para você receber realmente esse desconto. Alisson, eu quero que você traga para nós aí as considerações finais. Foi um prazer saber e viver um pouquinho dessa história, né? Porque a gente vive também com você falando, imaginando, né, cada processo. Onde você está no Instagram e de repente você deixar um recado aí para a nossa audiência, os empreendedores e até mesmo as pessoas que pensam em ter um negócio, né? Criar seu negócio. Vocês vão me encontrar no Instagram Alisson JR Aragão. O que eu tenho para da hamburgueria Labrasa Burger.cba e Aragão Engie Climatização. Isso. São os três onde você vai encontrar eu e os dois negócios. O que eu tenho a dizer de encerramento é não desistir. Boa parte das pessoas desistem no primeiro erro. Eu tive um período que eu fali, como eu disse. Eu voltei para casa dos meus pais com uma mochila nas costas. Trabalhei por cerca de 2 anos e meio. Meu primeiro serviço com mais de 10 anos de experiência foi ganhando um salário mínimo porque eu precisava. Só que a minha intenção sempre foi, eu vou abrir meu negócio de novo. Eu errei, eu perdi dinheiro, vou abrir meu negócio de novo. E trabalhei e abri meu negócio de novo. Então, é um negócio de sucesso. Uma empresa com menos de 2 anos, com um faturamento muito bom. E eu tenho umas frasezinhas que, inclusive, até em outras conversas aqui eu já falei para você, que o impossível é questão de opinião. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Impossível é questão de opinião. Só o homem é capaz de derrubar o homem. Você se derruba sozinho. Você não precisa de ninguém para derrubar você. Você se derruba sozinho. E você só tem uma vida e uma chance. Ou um life e uma chance. Você não tem mais do que isso. Então aproveita a sua vida, aproveita a sua chance. E eu escutei uma recentemente do meu sogro que cavalo bom cerca o boi na hora, né? Então você tem que ter... As oportunidades muitas vezes ela passa. Sim. E o seu medo te derruba. Então esteja preparado. Sempre. Sempre faça o seu melhor. Seja na empresa onde você trabalha, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal. Se ninguém está vendo, Deus está vendo e Ele vai colocar alguém para enxergar aquilo que você está fazendo. Então, a oportunidade vai aparecer. Então, procure ser o melhor. Eu costumo dizer que eu sou o Cristiano Ronaldo do ar-condicionado. Então, assim, você tem que ser o melhor. Você tem que se achar o melhor e você tem que mostrar que você tem propriedade sobre o que você está falando, senão você é apenas mais um. Nós estamos aqui com o Alisson Aragão, onde ele trouxe uma chave específica. Não desista. Entre outros cases que ele deixou aqui, mas realmente o empreendedor ele tem que ter, primeiro, fé nele mesmo. Né? Porque a gente fica assim, não, eu tenho fé em Deus. Realmente, você precisa ter. Mas em você? Quem que vai ter? É você também. Eu sou extremamente religioso. Eu tenho as minhas coisas, mas Deus não dá nada pra ninguém, não. Não, ele te traz oportunidades, mas é você que vai correr atrás, porque ele já te deu, né? Ele vai te mostrar, você escolhe. Ele vai sempre te dar 2 opções. Sim. Sempre. A dúvida é a sua. Estar preparado ou não estar preparado? Isso. E o Alisson esteve conosco no treinamento que a gente fez, né? Um movimento, né? O despertar. E a Cleiva trouxe uma chave que acho que poderia ajudar você. Um abraço à Cleiva, ao Fagner, que nós tivemos no Despertar, e tem imersão
a chegar aí, tá? Acompanhe-nos. Nos acompanhe. Ela faz o seguinte, todo dia de manhã você, ao beber a água, você agradece por você realmente estar começando mais um dia. Então, simples fato de agradecer, beber na água, porque é um ato concreto. Quero agradecer ao Alisson, agradecer a você que esteve nos acompanhando. Você pode me encontrar no Instagram, andreborges.oficial. Borges Consultoria Empresarial também é uma das empresas onde nós temos vários serviços. E esse canal é para você, empreendedor, que está buscando case de sucesso, está buscando referência. Nós estivemos aqui com o Alisson, uma referência no mundo da climatização, tem uma hamburgueria, é um apaixonado por churrasco e ainda esporte radical, rapel em cachoeira. Vai ser rodado esse podcast aqui, depois você pode ir lá acompanhar todo o processo, mas deixe seu like e encaminhe esse podcast aqui para pessoas que também estão nessa atividade ou até mesmo quer inspiração, que nós estamos aqui para te ajudar. Te vejo no próximo episódio podcast do Borges.